Paz do Senhor, irmão. Vamos abrir em Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 26 até 28, amém? Podemos ficar em pé 2 minutos. Por isso vos digo, 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós podereis, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 27, também consta sobre o lírio do campo. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pai, graças te damos por esta manhã. Graças te damos pela tua palavra, pelo ministério de louvor, pelos irmãos, pela comunidade metodista de Brodowski, pastor Gerson, pastora Janete, todos que lá estão, sejam abençoados. Amém. Olha, então, é importante notar esses versos que consta aqui em Mateus, no capítulo 6, e também em Lucas, no capítulo 12, porque a ênfase está no olhai o lírio do campo. Agora, olhai o lírio do campo, na verdade, não consta isso diretamente. Olhai, está só, olhai as aves do céu. Nas outras vezes que citam, traduziram observai, ou ficar olhando atentamente, como olhai. Como olhais é mais lírico, mais poético, ficou olhai para todos os textos. Agora, nessa introdução, você vê que Mateus usou um verbo, sempre na voz imperativa esses versos estão. Em blepsat. Depois ele usa katamantate e kataneo, está em Lucas. Então, olhar está só ali as aves do céu. Você olha as aves do céu. E essa forma imperativa de dizer do verbo auristo é porque isso já é uma coisa que se falava, que se conhecia. Na Grécia se falava isso, os poetas. Aquilo onde a águia voa, no caos, era um costume, até poético, contemplar as aves do céu. Não era a primeira vez que se ouvia. Baquílides também disse isso. A águia voa no caos para dar um sentido ao caos, de onde viria depois o universo. E Lucas, como médico, ele usa uma palavra diferente, que é essa katanoel. Porque kata é profundo, e uma profunda reflexão sobre o lírio que você olhar no campo. Uma coisa é você olhar os pássaros. Você olha, você pode tirar bom ensinamento. Depois, Mateus usa uma palavra composta de discípulo e profundidade. Olhar dessa forma para o lírio do campo. E a terceira forma de olhar para o lírio do campo é uma forma terapêutica, é uma forma ainda mais profunda, que é estado dito por Lucas,
que era um médico. Ele disse: refleti profundamente sobre o lírio do campo. É isso que equivale aos textos que se referem: olhai os lírios do campo. Porque você pensa que Jesus estava dizendo assim: olhai de uma forma superficial. Não. Olhar para achar bonito, também não. Apesar de que era. Os lírios do campo, de várias cores, e de vários significados, usado em quase todas as religiões do mundo, tido como sagrado, usado pelas noivas, para significar inocência. O lírio tem esses significados diversos, e entre essas diversidade também, profundidade no lírio do campo. Então, depois disso, nós vamos, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é na pessoa de Jesus dizendo isso, que ele estava então trabalhando com o consciente emocional dos discípulos e com os nossos também. Jesus estava ali trabalhando com a inteligência emocional, criando mais profundidade e dando à inteligência emocional um grau maior, que é o a consciente emocional dos discípulos. Eles estavam ali ouvindo Jesus falar: olhai os lírios do campo. Não era para eles fazer aquele olhar simplório, de olhar e dizer: ó, o lírio, mas é de refletir sobre o que significa. Por isso que nesse contexto, Jesus, ele fala para as pessoas: você, para olhar o lírio do campo e olhar todas as coisas, você tem que ter um olho bom, que na linguagem de Jesus era o Ain Tová, que é também traduzido como olho generoso, e combater o Ain Roá, que era o olho miserável, o olho perverso, o olho mesquinho. Então Jesus disse: se o teu olho for luminoso, todo o teu corpo será luminoso. Porque você olhar para as coisas e não ver o mal, você procurar ver o bem em todas as situações possíveis. Então Jesus disse: você tem que ter um olho bom para olhar o lírio. Olhar o lírio do campo. Os discípulos teriam que olhar e fazer uma autoanálise, a começar da própria vida deles. Porque quando Jesus disse olhar o lírio do campo, era uma coisa paradoxal, porque Jesus estava no lírio do campo, e o lírio do campo era quem olhava, e o lírio do campo somos todos nós. Do púlpito à porta, da porta a todo mundo, está lá os lírios do campo. Então a primeira coisa que tinha que saber os discípulos era de conhecer a si mesmo, coisa dos gregos. E perceber, criar uma empatia, descobrir as coisas necessárias para construir um consciente emocional. Os cristãos têm que ter um consciente emocional. A música da Janete tem um consciente emocional. Ela fez aquilo com emoção, com a inteligência emocional, e criou um consciente emocional. Uma forma de ver as coisas, uma forma de pensar em Deus. Olhai. Então, a parte que é formada com a palavra discipulado e profundidade é estudar cuidadosamente, profundamente. É o caso da empatia. O consciente emocional, ele envolve a empatia, que é sentir o que o outro sente. Quando você olha o lírio do campo, você pode se lembrar do que ensinou a Dora Greenwell no fim do século XVIII, começo do XIX, na Inglaterra. Que ela falava que a mansidão de Jesus está em todos os corações. Então aí, a empatia, eles tinham que aprender a empatia, que é o sentimento da outra pessoa, que é mais, não é uma simpatia, é uma empatia. É
responder com compaixão às necessidades do próximo, das pessoas. Você, quando louva, ou quando você ouve o louvor, você recebe cura, terapia. Existe até a terapia musical. Jesus, quando estava dizendo isso, Jesus pensava em hebraico, ele pensava no sha'a, olhar, a ideia básica de olhar com interesse. E aí traduziram depois para esse grego. Olhar, também no hebraico, fixar de forma firme o que você viu, o que você aprendeu olhando para o lírio do campo. Tem pessoas que não aprendem nada olhando num belo quadro. Não aprende nada olhando para um pé de árvore, ou qualquer coisa, ou de fruta, ou um jardim. Tem pessoas que têm mais, se delicia mais, se sente mais feliz olhando um prédio. Pedro, algum dos discípulos, disse para Jesus: mestre, olha que construções. Olha a mentalidade de Pedro, o QI dele, o consciente emocional dele, de Jesus. Jesus disse: olhai o lírio do campo. Mas a sociedade moderna diz: olhai os prédios, as construções, as grandes torres. Olha que beleza, 30 andares. Daí, não é? Diferença. Então, quando você considera, você entende, aprende, você está construindo o seu consciente emocional para crescer, para servir. Quando Jesus estava falando isso, Jesus, porque as pessoas têm dificuldade de olhar para Jesus como uma pessoa muito inteligente. Às vezes olha muito Jesus no berço, não é? No berço, criancinha. Mas Paulo entendeu o que Jesus estava dizendo, quando ele disse para pensar na largura, no comprimento, na altura e na profundidade do amor de Deus, da fraternidade entre os irmãos e da igreja em todo o mundo. E isso é inteligência emocional. Precisa trabalhar o consciente emocional para entender o que Paulo disse com essa extensão, essa altura e essa profundidade em Efésios 3:18, acho que sim. Isso era do hebraico chazé, que era a visão. Jesus trabalhava com a subjetividade do ser humano, não só com as coisas físicas, as doutrinas objetivas, mas as doutrinas subjetivas, metafísica, especialmente nessa visão especial que Jesus mostrou para os discípulos. Olhai, o hebraico não é olhai com os olhos físicos, mas olhai com a intelectualidade e a espiritualidade e todo o teu sentimento do seu coração. É assim que tem que olhar o lírio do campo. Segunda coisa que nós temos que ver é onde está o lírio? Onde estão os lírios? Eles estão aqui, do púlpito à porta, da porta ao mundo inteiro. Está os lírios do campo. Domingo passado, quando eu saí aqui, tinha um rapaz conversando, ele estava meio embriagado, dá para sentir o cheiro de bebida. E ele disse, eu falei: e aí, o que é que você quer? Ele: eu sei que eles querem sempre, né? E ele disse: olha, eu não aguento mais essa vida. Quando ele olhou para mim, começou a conversar, ajudamos ele ficou de joelho espontaneamente. E disse: eu fui batizado na Quadrangular. Eu não aguento mais essa vida. Eu falei: então vamos orar por você? Aí eu orei por ele. Ele se levantou. Depois ele saiu caminhando. Aí eu disse para ele: Marco Aurélio, fica firme, Marco Aurélio. Aí alguém disse assim: ele está bêbado. Eu falei: Jesus abençoa até demoniado, então ele abençoa bêbado também. É os lírios do campo que às vezes passa por você. Essa semana,
Eu encontrei outro lírio do campo, a Aurélia. Ela cata coisas na rua. Enche uma sacola de coisas. É a segunda vez que eu encontrei com ela. E eu olhei para ela e falei, você se lembra de mim, né, Aurélia? Falei, ah, sim, e tal. Aquela conversa, eles precisam de alguém. Então, eu procurei ajudar ela. E, claro, Senhor, Deus te abençoe. E eles têm sempre uma mensagem. Esse jovem que estava esse Marco Aurélio, ele era cristão, crente. Não sei se a Aurélia era. Por que cristão, assim, numa situação de pobreza extrema? É preciso conversar com eles. E também, dia 2 de novembro, eu tenho vários outros casos, mas são mais antigos, mas esse é recente, é 2 de novembro. Eu fui no banco. E fui, aí os equipamentos lá, o sistema, saiu do ar. Não deu certo, fiquei 2 horas esperando. Voltei para casa. Quando eu sentei, que eu pensei, agora vou tomar banho, vou relaxar. Aí o telefone, você não se incomoda de vir aqui? Tá. Não, imagina. Minha gerente, né? Fui lá, acertou. Aí veio um recado de Paracatu. Por que o banco ainda não abriu a conta da filial da Metodista em Paracatu? Falei, olha, eu vou ver, eu acredito que até semana que vem saia. Aí eu fiquei incomodado, não consegui parar para ler nada. E voltei no banco de novo. Aí cheguei no banco, e aí, sou gerente, tudo bem? Fiquei 1h30 esperando o gerente. Falei, cadê o gerente? Por que a conta não abre? Faz 2 meses. Aí o gerente chegou e veio me cumprimentar, está bem? Falou, bem, Mateus, tudo bom, Mateus, tudo bem? E ele contou o caso dele, perdi uma secretária aqui, não está comigo. E então, está tudo aqui parado, mas está tudo resolvido, eu já devia ter aberto a conta, ele falou. Realmente ele tinha esquecido. Aí depois eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando, mas olha, eu não falei nada para ele, realmente, da fé, objetivamente. Porque quando eu falo igreja, eles olham para você, pensam muitas coisas, não é? E eu não me identifico, sou pastor, sou bispo, nada, eu só conversando. Aí eu cheguei e falei, Mateus, eu conversei muita coisa com você, mas eu esqueci de te dizer uma coisa. Olhai os lírios do campo, Mateus. Você atende muita gente. Você trabalha muito, você almoçou fora do horário, almoçou 2 horas. Jesus disse, olhai os lírios do campo. Você tem que pensar nisso. E Lucas disse, olhai profundamente. Olhai com a inteligência, refletindo profundamente sobre o lírio do campo. E eu pensei, eu acho que esse gerente não vai gostar do que eu fiz. Mas ele mandou aquele agradecimento. Eu falei para ela, não, ele acabou de fazer, assim quer dizer, né? Muito obrigado. Falei, tá bom, né? Isso, é ótimo. Então, irmãos, eu dei um texto que era até em espanhol, porque na correria o celular não queria achar o português, aí eu pus mirad, né? Lá em Lucas, mirad, os lírios do campo, as aves do cielo, etc. Os lírios do campo somos todos nós. Todos os Vinícius que encontrei no sábado passado. Melhor dizendo, na sexta-feira, no sábado passado, foi o dia de eu encontrar Vinícius. Quem chama Vinícius aqui na igreja? Olha só. E naquele dia eu encontrei 4. Eu encontrei um que trabalhava dentro do Banco Bradesco, que me atendeu, muito educado. Depois eu encontrei outro em frente do banco pedindo esmola, também muito educado. Depois eu encontrei outro no shopping com um menininho andando com seu pai, eu vi ele correndo, eu falei, menininho, ele falou, como é que ele chama? Ele falou, Vinícius. Eu falei, o terceiro que eu vejo hoje. Depois minha chave do carro estava com problema.
Ela tinha quebrado aqui, não fazia o controle de abrir. E eu falei, olha, liga para Carol. Carol. Falei, não incomodar ninguém, não, eu vou ficar quieto. Aí encontrei esse rapaz, ele foi lá, arrumou, ficou caro o negócio, arrumou tudo direitinho. Aí na hora eu falei assim, como é que você chama? Ele disse, Vinícius. Eu falei, mas não é possível, que beleza, ô, Vinícius, muito bonito esse nome. E eu dei um livro de presente para ele, lá no Shopping Iguatemi. Então, meu irmão, isso aí que acontece, por que acontecem essas coisas com a gente? O Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, dizia o seguinte, que são as armadilhas, as brincadeiras das contingências da vida, que faz você encontrar 4 Vinícius num dia. E eu fiquei pensando, o que esse poeta fez? Aí fez uma poesia sobre o amor, mandei para Carla. E eu não concordei muito. O amor eterno quanto dura. Eu falei, não é, porque se ele é eterno, não tem duração. E o amor não é chama, porque chama, ela apaga. O amor é, antes de tudo, uma compreensão mútua. E depois eu pensei, mas as brincadeiras das contingências que acontecem na sua vida têm importância. Com quem você encontra? Com quem você fala? Com quem você troca uma ideia, escuta alguma coisa, alguém pede alguma coisa? É os lírios do campo. Então, quando isso acontece, você então tem que ficar atento e de pensar nesse poeta. Eu pulei para outro poeta, o Érico Veríssimo, que faz exatamente a poesia, um trabalho sobre o lírio do campo. Eu falei, então, as contingências da vida não é casualidade, não é uma coisa sem importância que acontece na sua vida, quando você vai no mercado, vai aqui, vai ali, e conversa com uma pessoa, com outra, a sua vida é completamente, você diz aqui no jardim de Deus. Portanto, vai acontecer coisas, você tem que estar atento, quando é que Deus está falando com você? Através de uma criança, através das contingências, através das armadilhas das contingências, dos acasos que parecem uma coisa que você disse, mas como? Como é que aconteceu de você encontrar 4 Vinícius para você lembrar de Érico Veríssimo? É assim mesmo, Érico Veríssimo, é? O outro é? Tem o Érico Veríssimo e tem um outro. Vinícius de Moraes. Olha só, quase chorar. Então você vê, nessa questão do lírio do vale. O lírio do vale mostra que você não precisa trabalhar demais. Tem versão de Lucas que diz, não trabalhe demasiadamente, diz o texto. E não para não trabalhar. Não trabalhar demasiadamente, ficar estressado com o trabalho. Porque aí você está confiando talvez muito na sua força. Tem muita gente que diz, agora foi Deus. E nas outras vezes foi o quê? O seu músculo. Porque lá no Antigo Testamento diz assim, não diga depois que você conseguiu com a sua força, com a sua alta ajuda, isoladamente. É sempre Deus. De A a Z em tudo aquilo que você consegue, até mesmo no sucesso. E até alguns fracassos. Nos ensina muita coisa. Então, a pessoa que trabalha de muito contado por Érico Veríssimo, ele disse assim, uma pessoa diz, olha, eu fecho os olhos, baixo a cabeça e toco para frente, trabalhando como uma capivara, trabalhando como um animal para realizar o meu sonho. E depois de tudo, a pessoa entra em depressão. E depois de tudo, a pessoa quer algo mais, e nunca se completa. Porque ele não quer seguir a doutrina do lírio do campo, foi o que eu falei para o Mateus. Olhar o lírio do campo é você aprender uma lição. E esse rapaz trabalhava como uma capivara e dizia assim, se assim não for, a vida não vale a pena ser vivida. Quantas pessoas ficam assim nesse engano?
A terceira coisa é o termo em si, olhai os lírios do campo. Como já dissemos, Mateus usou, olhai as aves do céu. Depois não aparece mais olhai. É outros verbos, é observar, compreender, entender, estudar profundamente, não olhai. Mas depois se traduz todos por olhai, não é? Qualquer Bíblia, a maioria. Lucas nos surpreende que esse termo composto de refletir, pensar, perceber, o que é que impede a pessoa de olhar para o lírio do campo e aprender uma bela lição? É a suposta superioridade moral. Ela nos impede para ver o que temos que fazer. Nós temos que fazer um feedback para Jesus. Os discípulos demoraram, Paulo saiu correndo para fazer. Então, eu encontrei outra pessoa, eu encontrei um cidadão, um lírio do campo, que eu dei uma volta, eu tinha que fazer um depósito de uma conta missionária para ajudar os missionários. Dei uma volta lá, vamos comigo e tal, passei, na hora que eu virei a esquina, encontrei desses lírios do campo, sacola nas costas, né, e tal, com latinha dentro, e tal, e parece que ele olha para mim, vem pedir para mim. Eu falei, está ótimo, eu estou legal com Deus, pode pedir, não tenho vergonha. E ele se aproximou e disse, olha, eu estou colhendo isso aqui, mas não está dando, você precisa de almoçar. Eu falei, tá bom, tudo bem. É Igor. Aí eu continuei andando, parei em frente do pinguim, sentei, fiquei conversando lá, né? A gente estava conversando, lá vem ele de novo. Falou, Igor, ei, como é que está, rapaz? Falou, rapaz, não tem que almoçar, mas ainda não deu. Falei, e quanto é? É mais tanto. Oh, que coisa. O que é que eu posso fazer? Deus está nesse negócio aí, você não tem que correr. E não tem que fazer muita continha. Ele falou, a mulher da pensão, 2 quadras acima da rodoviária, cobra tanto. Eu falei, tá legal. Aí ele começou a conversar comigo, passou uma mulher rica, uma senhora com uma marmita na mão. A hora que ela olhou para trás, ela olhou para mim, pegou a marmita dela e voltou. Ela voltou e deu para ele. Ele abriu, era um tipo de uma lasanha, cheirosa. Eu falei, está vendo, Igor? Está vendo como é bom você se aproximar de Jesus? Já ganhou o almoço, já tem o de amanhã. Falou, olha que bom, já me chamou de pastor. Não falei para ele que eu era pastor. Eu falei, você tem até o endereço da igreja, um dia você aparece lá. E a senhora foi logo, ela entregou logo, muito bem vestida, rica, ia no pinguim, entregou logo e saiu logo. Porque ela viu conversando com ele, deve ter pensado, não deve ter grande perigo. Ele era ex-presidiário. Então, aí estava lá o lírio do campo. Então, a quarta coisa que Jesus disse, veja como crescem. Veja como crescem. É do verbo que significa, na voz ativa, causa o crescimento. Deus causa o crescimento do lírio. Você nem vê. E você vai, olha para o lírio, ele está lá, ele cresce, o lírio do campo. E se você ler o nosso livro A Rosa de Saron, ele conta as histórias do lírio do campo. As histórias das pessoas que viveram no começo da igreja. O Jefferson Janete está lá naquelas páginas do livro que nós fizemos, porque ele faz parte dessa história. Para crescer é preciso regar o lírio do campo. 2 vezes no inverno e 4 vezes no verão. Mas os lírios selvagens, os lírios do campo, eles crescem lá pela natureza. Jesus estava mostrando, não fique muito preocupado. Às vezes você dá um folheto e você pensa assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com esse pessoal? Nada. Deus que cuida. Quem vem à igreja, é privilégio vir na igreja. Mas tem gente que não vem antes de morrer, vem um dia antes. Tem muitas pessoas que andam. Esse Igor, depois ele disse, sabe o que eu fazia? Eu era cantava um instrumento na congregação cristã do Brasil. Falei, é assim mesmo, Igor, mas você tem que ter fé. Dei uma ideia para ele, em vez de você estender a mão, compra um saco de lixo por R$1, vende por 2, você ganha 100%.
Em vez de você fazer R$2, você faz 5, 10 por dia. Você é um empresário, falei para ele. Você é um empresário, Igor, você não é um pedinte, você é um empresário. Segue o meu conselho. Ele ficou todo, porque ele disse assim, ó, ninguém me trata como gente quando eu converso. Ninguém nem sequer conversa comigo. Então, esse é o item 4. Agora, o item 5. É como Jesus terminou esse discurso. Como é que ele concluiu esse discurso? Jesus concluiu com uma frase. E uma frase que não é lá tão otimista. Eu diria que ela é pessimista. Todo dia tem o seu próprio mal. Todo dia tem a sua própria caquias, do grego. Mal. Mateus 6,34. Veja a breve história dali, Clarice Lispector. Uma grande escritora judia, fugiu do pogrom lá da Rússia, lá, que matava os judeus na Ucrânia. E ela estava passeando pelas ruas do Rio, e ela depressa, emaranhada com seus pensamentos, quando de repente ela sentiu puxar o seu vestido, ela olhou uma mão pequena e suja, ela olhou e de repente disse, o que é que você quer? Ele estava em pé frente a uma confeitaria do Rio, uma grande confeitaria, essa contingência da Clarice Lispector. Ele disse assim, eu quero doce. Ela disse, e ela olhou para o lado para ver se não tinha ninguém olhando para ela, e ela disse, que doce, aquele com chocolate por cima. E ela falou, então vamos lá, vamos depressa, olhando se não tinha ninguém no bar que conhecia ela, que ia ficar muito feio ela conversar com aquele menino sujo. E ela pegou e disse para a mulher assim, olha, dá logo esse doce. Ela falou que dá logo esse doce com uma indignação tão grande que só Deus conhecia aquela indignação dela. Disse, dá o doce logo para esse menino. Aí ela deu o doce e ela foi andando, ela ficou vermelha de vergonha. E depois que ela passou por todos aqueles constrangimentos que ela mesma tinha, por causa da sua posição social, ela disse assim, hoje eu tive que participar dessa caridade odiosa. Caridade odiosa. Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de um miserável. Dá logo e olha em volta para que ninguém veja ele conversando com aquela pessoa. Dispensa logo, despacha logo, que é para ele sair de perto da presença dele. Porque quem olhar diz, olha com quem que ele está conversando. Uma pessoa tão importante conversando com um mendigo, conversando com essa pessoa suja, com esse moleque sujo. E ela saiu quase correndo com vergonha, vermelha de vergonha. Por quê? Porque tinha entrado na confeitaria com um menino sujo que lhe pediu doce, depois ela disse, logo eu, tanta gente passou por aquela criança, só comigo ele puxou meu vestido, as contingências da vida. E ela fez a caridade odiosa, rosto corado. E ela teve que experimentar essa caridade odiosa. E a conclusão disso, Jesus, ele pede que nós olhemos e criemos um quociente emocional para as circunstâncias da vida. E ele trabalhou com a inteligência emocional dos discípulos, para que eles tivessem um quociente emocional mais de valor, mais valorado, melhor. Essa autoconsciência emocional faz parte da inteligência emocional. Os discípulos olharam, eles gravaram na mente, criaram um quociente moral, para que você tenha condições de olhar o mundo, olhar as pessoas ricas e pobres. Mateus é rico, Marco Aurélio, pobre, Valéria, pobre, mas todos são lírios do campo. Todos eles fazem parte do lírio do campo. Jesus disse, olhai os lírios do campo, para melhorar o seu quociente emocional. Na esquina da minha casa tem uma escola que chama Grau, que é para graduar pessoas que estudam. Jesus estava graduando os discípulos na consciência moral e também na sua consciência emocional, para que eles pudessem
interagir com as pessoas, como Jesus estava fazendo. Jesus não era um sujeito passivo, uma divindade passiva. Ele estava ali ensinando, agindo. É isso que Jesus é. Agora, depois dessa belíssima história aí da lírio do campo, você vê lá o capítulo 7, e Jesus vai dar muitos versículos que formam a perfeição cristã. Leia para você ver. Vamos ficar de pé. O que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Oremos. Pai, graças te damos por esta manhã. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, e que possamos olhar atentamente os lírios do campo. Amém. Senhor, abençoamos o pão, abençoamos o vinho, em nome de Jesus, comemos e sejamos agradecidos. O pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz do Calvário, para a perdão e remissão dos nossos pecados. Comamos dele e sejamos agradecidos. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Pai, graças te damos pela Eucaristia, em nome de Jesus. Abençoados somos, mais do que vencedores somos. Amém. Podemos sentar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos mares é o rio, é forte e eterno, e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor no mar.
Aleluia.